fazendo isso. KDT igual menos o J barra DKDX. Observe que isso aqui é o termo de transporte advectivo. A derivada, veja bem, esse termo aqui já tinha derivada d dxj, tá? No termo que envolve a correlação tripla. Agora, esse termo aqui, observa como é que ele estava. Esse termo é da pressão. Vamos voltar mais um. Está aqui o termo da pressão. Aqui, olha. É o gradiente ddxi de U', P'. ddxi de U', P'. Então, vamos escrever isso aqui para a gente entender. O que tinha lá? ddxi de U', P'. E agora, eu escrevi assim, isso é igual a d dxj de U', P' barra delta IJ. Será que é igual isso? Observa. O que nós fizemos aqui foi transformar um gradiente em um divergente. Porque nesse termo aqui, ó, já tinha o divergente. E nós queremos colocar essas duas grandezas juntas, porque eles têm natureza física similar. Então, vamos ver se isso aqui é igual mesmo. Se isso é igual. Observa que o ΔJ é o delta de Kronecker. Delta de Kronecker só é diferente de zero quando J é igual a I. E quando J é igual a I, isso é 1. Então, se eu faço J igual a I, isso é 1, J igual a I, dá dxi, ddx é verdadeiro. Tá? Volto a frisar. Delta de J é diferente de zero quando J é igual a I. J é igual a I. Fica ddxi de U', P', porque fica delta II, e delta II é 1. Quando o J é igual a I, o delta é a unidade. Então, eu transformei aqui um gradiente em um divergente. E, para isso, isso foi feito para colocar isto junto com isto. Porque ambos têm uma natureza de transporte turbulento da informação objeto do balanço, que é a energia cinética turbulenta. Então, está aí esse termo manipulado. Sobrou esse termo, que vem do termo não linear. Sobrou esse termo que vem do termo difusivo. E esse termo que vem do termo gravitacional. Então, temos aí, pessoal, a equação de balanço para a energia cinética turbulenta, com todos os termos, sem desprezar nenhum termo. Vamos ver agora. Então, o que nós mostramos até aqui? A dedução da equação de balanço para a energia cinética turbulenta, partindo das equações de Navier-Stokes. Multipliquei lá por uma flutuação de velocidade, fiz a decomposição, fiz todas essas manipulações e apareceu, então, uma equação de balanço para o K, a energia cinética turbulenta. Bom, até aqui, pessoal, está tudo bem ou teve alguma passagem muito obscura que vocês gostariam de esclarecer? Por mim está tudo bem, professor. Foi bem claro. Professor, tá bem direto. Beleza. Você já conhecia a dedução dessa equação? Nunca tinha visto. Não, professor, a primeira vez. Tá, ok. Então isso é bom porque a gente está aproveitando bem o tempo. Bom, pessoal, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos interpretar cada um desses termos para a gente entender bem, né, o que é a equação de balanço.
Então, o primeiro termo é um termo de taxa de variação da energia cinética turbulenta contida em uma partícula de fluido. Porque isso é uma formulação diferencial. Então, eu tenho uma partícula de fluido do ponto de vista do contínuo. Ela tem tamanho dx, dy, dz. É uma partícula elementar. E nela nós vamos encontrar uma dada quantidade de energia cinética turbulenta. Essa partícula está se movimentando. E por ser turbulento o escoamento, essa partícula se movimenta com flutuações de velocidade. Então, se a gente avalia quanto de energia cinética turbulenta está contida nessa partícula, a gente obtém a grandeza K. E esse termo representa como que essa informação, K, está mudando no tempo lá no interior dessa partícula. Como K está mudando? Está mudando com essa taxa, dK/dt. Essa é a taxa de variação. Então está lá, taxa de variação da energia cinética turbulenta contida na partícula de fluido. Esse, pessoal, é um processo de acumulação barra decaimento temporal da informação K. É um processo de acumulação. Eu até coloquei barra decaimento porque a energia pode estar sendo acumulada e pode estar decaindo. O decaimento seria uma taxa de acúmulo negativa. A quantidade estaria decaindo com o tempo lá no interior da partícula de fluido. Bom, como isso é uma equação de balanço, se a informação está mudando no tempo, a informação contida na partícula de fluido está mudando no tempo, então precisa ter justificativa para isso. Por que está mudando? Por que está mudando? Tem algumas explicações para isso. Observa que esse termo, o primeiro deles, que aparece aqui com o sinal menos, é o termo advectivo. Se vocês olhar aqui para escoamentos incompressíveis, isso aqui é igual, eu posso escrever assim, olha. T dxj d uj barra k. Uj barra k. Por que eu posso escrever assim? Porque se eu fizer a regra do produto, vai ficar k vezes a derivada de uj mais uj vezes a derivada de k. Acontece que k vezes duj dxj, isso aqui é o divergente de u, e é zero. Tá? Então, eu posso escrever isso dessa forma. E observa que a velocidade vezes uma informação nos dá o fluxo dessa informação numa dada face. O JK em x, o JK em x mais delta x. Se eu fizer o líquido como sendo o JK em x mais delta x menos o JK em x. Isso se eu multiplico pela área para dar um fluxo. Delta y, delta z. Multiplico por delta y, delta z. Agora eu multiplico por delta x, divido por delta x. Quando eu faço tender a zero o delta x e divido pelo volume, vai ficar d dxj d ujk. Isso fazendo somando, né, para as três direções. Aqui eu só fiz numa direção. Então, pessoal, o que é o divergente de um fluxo? Fluxo de energia cinética turbulenta. Fluxo de que natureza? Fluxo advectivo, porque esse fluxo está sendo promovido
pelo movimento da matéria. A matéria está se movimentando para dentro e para fora, transportando informações. No caso aqui, K, energia cinética turbulenta. Então, o que representa isso aqui? Olha, representa o fluxo líquido advectivo de K através da superfície da partícula de fluido. Fluxo líquido advectivo. Então, se tem fluxo líquido advectivo, seria diferente de zero, já começa a justificar a taxa de variação. Se está entrando mais do que saindo, a taxa de variação vai ser positiva. Se está saindo mais do que entrando, a taxa de variação vai ser negativa. Então, esse termo justifica, em parte, a taxa de variação. Isso faz parte dos processos de transporte da informação K. Este é o transporte advectivo, promovido pelo campo filtrado de velocidade. Ok. Da mesma forma, esse termo. Vamos interpretar esse termo. Vamos interpretar esse termo. Observe que a gente pode fazer, reescrever isso aqui como sendo, se o Ni é constante, eu posso reescrever como sendo d dxj d Ni dk dxj. dk dxj é o gradiente de K. Gradiente de K. Gradiente de uma informação vezes um coeficiente de difusão nos fornece o fluxo difusivo dessa informação. Por exemplo, pela lei de Fourier, eu sei que K dt dxj é o fluxo de energia térmica, menos isso, é o fluxo de energia térmica. Então, o que vai ser o divergente é a mesma observação. Se eu faço aqui o que sai menos o que entra, eu obtenho o divergente. Então, observe aqui, Ni laplaciano de K é a mesma coisa que o divergente de Ni gradiente de K. E o divergente de Ni gradiente de K é o fluxo líquido difusivo de K. Fluxo líquido difusivo de K, devido aos efeitos moleculares. Então, se eu tenho uma região que é rica em K e uma região que é pobre, vai aparecer aqui um fluxo difusivo, que é dado por isso. Né? Então, se eu pego uma partícula, tem fluxo entrando, fluxo saindo, o que acontece? Vou ter um fluxo líquido, que é dado pelo divergente de níveis K. Então, esse termo, pessoal, representa o fluxo líquido difusivo molecular através da superfície da partícula de fluido. Através da superfície da partícula de fluido. Fluxo líquido difusivo. Que também faz parte dos processos de transporte da informação K. Fluxo líquido advectivo é um processo de transporte. Fluxo líquido difusivo é um segundo processo de transporte. Agora, nós vamos ver esses termos que envolvem flutuações. Flutuações de velocidade. Então, observa que isso aqui é flutuações que representam o traço do tensor das tensões de Reynolds. E o J' são as flutuações que transportam essa informação. Então, esse termo representa, só que aqui é o divergente, olha. O J vezes isso dá um fluxo turbulento. Por que turbulento o fluxo? Porque ele é promovido por flutuações de velocidade. É diferente disso aqui, ó, que é promovido pelo campo filtrado. Aqui é promovido pela flutuação de velocidade.
Então, isso representa um fluxo turbulento de Wilinha a Wilinha, que está associado com o próprio K, que é o objeto da nosso balanço. Por isso, isso é dito. Só que eu vou escrever isso aqui como se fosse um processo de difusão agora, e não mais advecção, para fins de modelagem de fechamento posteriormente. Porque percebam que a equação de balanço é para K. K é 1/2 de Wilinha barra. Isso é energia cinética turbulenta, ou seja, é uma correlação de segunda ordem. Correlação de segunda ordem. Perceba que ao deduzir, então, uma equação de balanço para uma informação que é um momento de segunda ordem, apareceu um momento de terceira ordem. Um momento de terceira ordem. Está aqui, ó, flutuações, né? 3 flutuações. Momento estatístico de terceira ordem. Aqui, pelinha. Pelinha é proporcional ao quadrado da flutuação. Então, isso aqui também equivale a uma flutuação a um momento de terceira ordem. Isso são termos abertos, porque a nossa equação de balanço é para o K, que é o momento de segunda ordem. Mas quando eu deduzir a equação de balanço para o momento de segunda ordem, o que aparece? Momentos de terceira ordem. Isso faz parte também do problema de fechamento da turbulência. É assim o problema de fechamento. Sempre que você deduzir uma equação de balanço para um momento de ordem n, vai aparecer, em consequência dos termos não lineares, vai aparecer termos que envolvem momentos de ordem n mais 1. K, momento de segunda ordem. Momento de terceira ordem, n mais 1. Mas o que isso representa fisicamente? Divergente de um fluxo turbulento, fluxo líquido difusivo turbulento, de K, promovido pela própria turbulência, através da superfície da partícula de fluido. Fluxo líquido turbulento de quê? Da propriedade que está sendo objeto do balanço. Objeto do balanço. E muitos falam de equação de conservação. E não está conservando nada aí. Então, por isso nós insistimos. Equação de balanço. E não equação de conservação. Bom, mas nós temos termos a mais aqui. Então, veja que este é um processo de acúmulo. Estes são processos de transporte advectivo, transporte difusivo molecular, transporte difusivo turbulento. São processos de transporte. E agora vem os processos de transformação de energia. Transformação da informação. Observem, o que representa esse termo? Que é o próprio tensor de Boussinesq-Reynolds vezes o gradiente do campo de velocidade filtrado. Isto representa um processo de transformação. Transformação de quê, pessoal? Olhem a informação objeto do balanço. K, energia cinética turbulenta. Então, você está transformando energia cinética média, a velocidade média, isso é uma interação do campo de velocidade média ou filtrado, transformando em energia cinética turbulenta. Por que está transformando em energia cinética turbulenta? Porque esse termo compõe uma equação de balanço para a energia cinética turbulenta. Então, isso representa um processo transformativo. De quê? De uma informação que está contida no campo médio na informação que é objeto do balanço. Ora, eu só posso transformar uma informação em outra quando elas são de mesma natureza. Então, eu só posso transformar
energia em energia. Se isso representa um processo de transformação, então é a transformação de energia cinética contida no escoamento filtrado em energia cinética turbulenta. Este produto, então, representa esse processo transformativo. Transformação de energia cinética média em energia cinética turbulenta K. Então, faz parte de um rol de processos transformativos. O pessoal, na literatura, chama isso aqui de P, produção. Produção. Nós preferimos não falar de produção, porque o K é uma informação e o princípio de Lavoisier nos permite entender que uma informação só pode ser transformada. Na natureza, nada se cria, nada se produz, nada se destrói, tudo se transforma. Por isso é que para a equação de balanço, nós agregamos alguns termos a mais para sobre o enunciado de Lavoisier. Então, o que nós colocamos lá no início? Nós dissemos, na natureza, nada se cria, nada se destrói. Tudo se transporta, tudo se transforma e tudo se acumula. Você pode acumular, pode transportar e pode transformar. Então, produção não faz sentido. A gente não produz energia cinética turbulenta. Vocês vão encontrar em tudo, nos livros, nos manuais dos softwares, esse termo batizado como sendo e denominado como sendo produção. Eu gostaria de saber se vocês entenderam essa nomenclatura. Por que eu chamo isso de um processo de transformação? Sim, professor, deu para entender, sim. Tá claro? Sim, professor, está claro. Beleza. Então, esse termo representa um processo de transformação de energia cinética média em energia cinética turbulenta. Lembra, na literatura, isso é conhecido como produção. No livro e também nas nossas exposições, nós chamamos isso como sendo um processo de transformação. Porque, observa que quando eu entendo que isso é uma transformação, eu já consigo entender que nós estamos retirando energia cinética do campo médio para o campo flutuante. E vice-versa. Se a energia cinética decai, é porque você está transferindo energia cinética para o campo médio. Pode ser positivo ou negativo esse termo. Pode migrar de um sentido ou no outro sentido. Ok? Bom, esse termo, pessoal, que aqui aparece, o produto de dois gradientes. Melhor, é o gradiente vezes o próprio gradiente. Por que não colocamos esse gradiente ao quadrado? Porque, observe, muito cuidado, aqui eu tenho os índices repetidos. Repetidos, isso implica em soma. Escrevendo essa equação na sua forma estendida, eu tenho que fazer o I variar de 1 até 3 e o J também de 1 até 3. Nós vamos obter aqui 9 termos. Tá? Fixo o I, varia o J. Fixando o I igual a 1. Dá du1' dx1 vezes du1' dx1 mais du1' dx2, mesma coisa, dx3, depois eu coloco I igual a 2. Repito. Então, isso aqui, pessoal, vai totalizar 9 termos. 9 termos. E o que representa isso? Na literatura,
eles chamam isso aqui de um processo de destruição. É muito... Na verdade, eles chamam isso de dissipação. Quando é energia cinética, turbulenta, eles chamam de dissipação. É o epsilon. Dissipação. Dissipar também dá uma ideia similar a produzir, a destruir. E uma informação não pode ser destruída, não pode ser dissipada. Então, a gente vai chamar isso de transformação também. Só que é um processo de transformação de energia cinética. Por quê? Isso aqui está justificando essa taxa de variação. Então, é transformação de quê? De energia cinética K em energia térmica. Para a equação de balanço da energia térmica, esse termo vai aparecer lá, para escoamentos turbulentos. Vai aparecer com um sinal positivo. Observa que aquilo aparece com um sinal negativo. Porque esse é um termo irreversível. Ele vai transformar sempre a energia cinética em energia térmica. O processo inverso não é possível. Ele é irreversível. Então, transformação de energia cinética turbulenta K em energia térmica. Também faz parte do rol de processo transformativo. E aqui nós temos uma correlação I', que é a transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética turbulenta. Então, partículas podem estar flutuando devido aos efeitos gravitacionais. Uma partícula que tem uma dada massa específica envolvida por fluido de outra massa específica, ela vai subir ou vai descer. Isso promove, então, flutuação de velocidade. E flutuação de velocidade está associado com energia cinética turbulenta. Então, por isso nós chamamos esse termo de transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética turbulenta. E vice-versa. Esse é um processo reversível. A turbulência pode jogar uma partícula para cima. Ela ganha energia potencial. Mas a energia potencial pode, a partícula pode descer, diminuindo sua energia potencial e aumentando a sua energia cinética turbulenta proporcionalmente. Então, esses três termos representam processos de transformação de energia cinética turbulenta K em outras informações e vice-versa. Transformação de outras informações em energia cinética turbulenta K. Ok, pessoal? Então, observem que, novamente, nós escrevemos aqui uma equação de balanço, e agora uma equação de balanço menos convencional, porque aparecem muitos tipos de processos, muitos termos, né, que compõem os processos de acúmulo, transporte e transformação, que a gente não tinha visto ainda. Né? Nós vimos a equação de balanço de massa, quantidade de movimento linear e energia térmica. Agora nós estamos vendo pela primeira vez aí a equação de energia cinética turbulenta, equação de balanço, que tem todos esses termos. Bom, tudo bem? Alguma pergunta? Não, professor. Nada não. Tá bom. Então, observe, pessoal, que essa é uma equação de balanço para cá, porém, ela é uma equação aberta. Equação aberta. Por quê? Nós estamos procurando fechar isso aqui, olha. Tensor de Reynolds, Boussinesq-Reynolds, que aparece nas equações de Navier-Stokes filtradas. É isso que nós estamos procurando fechar. Ele aparece, quer dizer, se nós voltamos, nós vamos lembrar lá que o K, que o Nit, vai ser uma constante semi raiz de K vezes L, que é igual a semi K ao quadrado sobre epsilon. E isso aqui é o próprio epsilon. Então,
é uma equação aberta, porque aqui nós temos termos de terceira ordem. Este aqui é o que nós estamos buscando modelar. Então, eu preciso de K para calcular NT, mas eu preciso de NT para modelar o tensor. E o próprio tensor aparece na equação de K. Então, isso aí é um acoplamento. Né? Esse tensor aparece na equação Navier-Stokes filtrada e agora aparece na equação de K também. Então, está acoplando as equações. Esse termo pode ser modelado com a teoria de Kolmogorov. Tendo o L e o K, a gente calcula o epsilon. E esse termo, ele é um termo também aberto. Eu não tenho uma equação de balanço para o I' T'. O que representa isso, pessoal? Representa o fluxo turbulento de energia térmica. Fluxo turbulento de energia térmica. Quando combinado com G e com beta, dá um efeito gravitacional equivalente à energia cinética turbulenta. Se pegar as unidades disso, a gente vai obter joule por metro cúbico, joule por quilograma, tá? Que é energia cinética específica. Ou melhor, é uma energia específica, tem a mesma unidade que K. E vai sobrar ainda uma unidade de tempo, porque aqui tem uma taxa. Então, essa equação, pessoal, ela é aberta. É uma equação aberta. Por quê? Temos termos de terceira ordem que precisam ser fechados. E temos este termo que também precisa ser modelado. Lá no modelo completo RSM, nós vamos deduzir uma equação de balanço também para isso. Porém, agora não, porque agora nós estamos falando de modelos de fechamento a uma equação de balanço. Então, nós vamos procurar fechar isso aqui sem deduzir a equação de balanço para essa correlação, para esse momento de segunda ordem. Então, está aí uma equação para o K, mas é uma equação aberta, precisa ser fechada.